Então, assim, tio, a gente tem que falar sobre a situação denunciada, entre aspas, pelo Inter sobre o Marlon, lateral esquerdo. Boa lembrança. A assessoria de imprensa do Inter repassou a informação, repassou o relato na zona mista do Beira-Rio depois do Grenal de que, após o final do jogo, no túnel de acesso aos vestiários, é um túnel único no Beira-Rio que dá acesso ao vestiário do Inter e do visitante. Nesse local, o Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, cruzou pelo presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, e disse ao presidente do Inter que, abre aspas, comprou arbitragem cedo este ano, né? Fecha aspas. Esse foi o relato do Inter depois desse episódio. Por que a gente está referindo como um relato do Inter? Porque esta é uma chamada área de competição. É o acesso ao túnel, acesso ao vestiário. Nessa área não pode circular imprensa. Nem os detentores de direito de transmissão podem entrar nessa área quando os jogadores, treinadores e demais integrantes da comissão técnica passam. Então não tinha testemunha. É aquilo que a gente consegue ver quando a televisão foca todo mundo no túnel, né? Tem no máximo 2 ou 3 membros da federação ali, arbitragem. Às vezes, quando tá entrando, tem as crianças que vão entrar no jogo e tal, mas naquele momento não tinha nenhuma criança, obviamente. Ainda bem. Só para a gente fazer uma comparação, no Beira-Rio é esse túnel de acesso, que ele fica acima do nível, ele fica no nível do gramado, ele tem uma escada, desce e depois sobe, né? Então a imprensa não acessa. Na arena tem um túnel também e a imprensa fica na zona mista da arena, tá? E não consegue estar lá, mas consegue ver, visualizar. No Inter não tem nem como visualizar essa área. E tempos atrás, na época do Rodrigo Caetano, o Inter chegou a colocar um portão. O Inter chegou a colocar um portão de metal. Né? Essa merda! Exatamente, esse episódio aconteceu. Na época, o então assessor de imprensa, Rafael Antoniucci, forçou a entrada no gramado para a abertura do portão, né? Isso foi parar no Rio de Janeiro, o gramado por causa da arbitragem. No STJD, no jogo contra o Palmeiras, né? Na Copa do Brasil. Mas, enfim, voltando para o relato pós-Grenal, o Inter repassou esse relato. Tá? Como leitura do fato, o que imagino que o Marlon estava reclamando é o que o Dutra Júnior não quis avançar sobre a questão da arbitragem, não gostou das questões disciplinares, mas há uma reclamação gremista de uma falta na origem do terceiro gol do Internacional. Uma falta nele? Não, eu não sei se é no Marlon. Uma falta nele. Mas é uma falta Vitinho, na origem. O Vitinho nele. É uma falta Vitinho, do é o Vitinho no Marlon. Isso, é o Vitinho no Marlon. E aí é uma falta na origem do lance. O Internacional também reclama, e aí eu acho que foi o Carlos Eugênio Simon e também o @soldapito, que é muito competente, os dois colocando que foi pênalti do Arthur, que com as duas mãos empurra o Carboneiro dentro da grande área. Um lance que, pelo menos hoje no debate raiz, tanto o Bagé quanto o Diogo Rossi estavam tratando como pênalti claríssimos. Então eu estou colocando aqui caras que são, teriam opinião por você defender o Grêmio e tudo mais, mas que não conseguem esconder. E os analistas de arbitragem dão um pênalti para o Inter. Mas o Grêmio também reclama desses lances. Bom, e por isso a reclamação do Marlon. Sobre essa questão do Marlon, né, esse relato dele ter proferido essa frase para o presidente do Inter, eu procurei algumas informações se o Marlon pode ser denunciado no TJD aqui do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça Desportiva, né? E o relato que eu ouvi é de que é difícil que esse caso vá adiante no TJD por falta de testemunhas, por falta de relatos. Se isso aparecer na súmula, se isso for relatado de viva voz por alguém que testemunhou, aí o caso pode avançar. Agora, da maneira como está posto nesse momento, o relato feito para repórteres, para influencers, para criadores de conteúdo, o caso não deve ir adiante, portanto o Marlon não deve ser denunciado por esse episódio. Lembrando que no ano passado eu estive em Bragança Paulista fazendo aquele Bragantino 1, Grêmio 0 lá, que deu muita reclamação de arbitragem, e o Marlon é quem na saída de campo diz que o Grêmio está sendo, aspas para ele, categoricamente roubado. Fecha aspas, pela CBF. É verdade. Ele dá aquela entrevista para a TV e depois daquela entrevista, ele é punido pela CBF com 2 jogos de suspensão. Aliás, pela CBF não, perdão, pelo STJD. Ele é denunciado e punido em 2 jogos pelo STJD. E depois, quando ele sai do campo, que é onde ele dá essa entrevista, tem uma área de zona mista no estádio municipal lá de Bragança, que é atrás do campo. É uma quadra de futsal onde os jogadores saem. E eu entrevistei o Marlon, à época, sozinho ali,
E perguntei a ele se ele mantinha aquilo que ele estava falando sobre o Inter, sobre o Grêmio estar sendo roubado e tal. E aí ele ainda acrescenta algo que acabou, inclusive, entrando hoje nas polêmicas e na provocação, que era a história dos pênaltis. Ele fala sobre o fato, naquele momento, de o Inter ser o time que mais tem pênaltis marcados a seu favor no futebol brasileiro. Então, ele, naquele dia, teve uma crítica à arbitragem, que depois gerou uma punição, e depois do jogo ele fez essa provocação ao Inter em relação à arbitragem, o que conecta, de certa forma, com o que foi esse relato que o Inter passou ontem entre ele e o presidente Alessandro Barcelos.